Extraordinário isso. 1361, parágrafo 1º, se não me engano, que era o tema de fundo. E no Rio caiu 2 questões em primeira fase. E aí em segunda fase, o que cai? Maria da Penha. Concurso para cartório, concurso em geral é aquilo. Prática é uma coisa, legislação é outra. Mundo acadêmico, né? Então, prática é uma coisa, mundo acadêmico é outra, legislação é outra e concurso é outra. Não necessariamente eles são indígenas, eles conversam. Mas, e aí? Vai dizer o que numa segunda fase de Maria da Penha? Concurso para cartório. E a primeira fase foi bem específica, pelo menos a título de documentos, pessoas jurídicas, abordou temas, né, bem ligados ao Estado. Tanto é que no preparatório lá da segunda fase, que o pessoal me convidou, eu acabei expondo diversos temas constitucionais e também infraconstitucionais, porque lá no Rio de Janeiro, por exemplo, tem a Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional, também está lá a Ancine, e são órgãos ligados a registro. São diversos órgãos de registro. Nossa, tem uns... Tirando a 6.015, é só alguns. Então, vai cair no Rio, imagina. Ancine está lá, Biblioteca Nacional está lá. Se não me engano, tem um órgão também acho que de engenharia, alguma coisa assim, que também tem sede no Rio de Janeiro e que aí vai ter a competência para registro. Rio de Janeiro é uma grande cidade, assim como São Paulo, de grande exposição. Segunda fase, vamos trazer tudo isso aqui. O pessoal, acredito que eles não tenham gasto dinheiro tempo à toa, porque nos próximos concursos, ou para exercer atividade, eles vão... Não, eu me lembro disso, estou com o material, está aqui. Não, isso aqui não é competência do RTD, isso aqui é na Ancine, isso aqui é na Biblioteca Nacional, é obra literária, isso aqui é obra arquitetônica, também não é aqui, tal. E lá no Rio tem tudo isso. Bom, então, se vocês não sabiam, estão sabendo, registros públicos não são só os registros da 6.015, a gente até pode falar assim, registros públicos é 6.015, mas tem outros registros. O registro aeronáutico, registro de obras literárias, registros de veículos, conforme a STF decidiu, embora seja um registro de veículos que dispõe sobre pouquíssimos direitos, em realidade só alienação fiduciária, tem registro de veículos para alienação fiduciária, um registro bem específico. O RENAVAN, que é o registro de veículos automotores, não compreende, por exemplo, registro de veículos militares. Não existe, que eu saiba, não existe o registro de veículos automotores militares, mas pode ser completamente instituído porque não está no RENAVAN. Enfim, diversos registros, e RTD não é um registro, então, de folio, não é de matrícula, de bem específico. Tende a ser, né, até, por exemplo, por essa iniciativa de São Paulo, que tem lá o livro de bens, né? Mas, enfim, aqui não, aqui ainda não chegamos lá. A tendência nacional porque não há segurança jurídica a não ser por uma especificação de bem. E especialmente, e aí até vocês vão entender um pouco de títulos e documentos, que é o seguinte, tem um livro de um autor, acredito que é espanhol, que ele fala da necessidade dessa transformação do títulos e documentos. Porque o títulos e documentos, o títulos e documentos hoje ele abrange muitos direitos, com maior relevância social e com maior importância jurídica do que exerce hoje os bens imóveis. O crédito hoje é tão ou mais importante que os imóveis. Os bens móveis possuem um valor, e até alguns bens sem registro possuem um valor muito, mas muito superior aos imóveis. O imóvel deixou de ser a única fonte geradora de riqueza. Então, se ele não pode até ser a principal, mas ele não é mais a única fonte efetivamente geradora de riqueza, como ocorreu aí no longo dos séculos anteriores. Então, hoje é plenamente possível que alguém detenha uma riqueza enorme sem sequer possuir um imóvel. Coisa impensável há 2 séculos atrás. Você consegue imaginar alguém que é detentor de uma fortuna enorme sem ser proprietário de terra? Quase impossível.
Hoje, plenamente possível. Então, há sim essa necessidade de transformação de documentos, mas que ainda não ocorreu. Bom, o ato não prejudicará a competência de outra serventia. Essa alteração, junto com essa aqui, essa alteração do 598A veio para esclarecer justamente aquela explicação de ato que vai ser averbado no RCPJ, mas que a verba mas não altera nada. Ou seja, havia então essa lacuna justamente pelaquela previsão legislativa. Se não tem competência legal para ser feito em RCPJ, já que ele não vai nem registrar, nem averbar, porque não vai constituir ou alterar nada, então é títulos e documentos. Expressa a previsão legal. Mas aí, como a gente comentou, há atos que são feitos em registro e que não têm sentido, mas a lei expressamente assim prevê. Então aqui é uma forma de dar sentido especialmente ao RCPJ, que possui uma unitariedade registral, diferente dos títulos e documentos, que não possui. Então, vamos concentrar os atos de pessoa jurídica onde é possível, porque é possível fazer essa concentração. O oficial orientará o interessado a respeito de tal particularidade. Então, isso quer dizer o quê? Que não impede, na prática, não impede a prática do ato. Mas na prova não vai cair isso. Na prova vai cair exatamente isso aqui, ó, dando a entender que é isso e ponto. Impraticável. Ainda mais se no enunciado trouxer isso aqui. É ruim quando o enunciado traz, de acordo com o artigo tal do Código de Normas. Principalmente quando ele tem aquelas exceções, né, como, por exemplo, a escrituração de livro contábil de partido político. O Código de Normas traz uma vedação, mas ela traz uma exceção lá à frente. E aí, quando traz o artigo, pô, eu sei, mas eu não lembro se esse artigo é da exceção ou não é. Então, se caiu o enunciado, não pode. Títulos e documentos não pode abranger registro de títulos de outras especialidades. Está aqui com essa previsão. É uma questão difícil. Seria uma questão difícil se abordasse o tema dessa forma. Bom, 598A. Sim. E foi nesse sentido o paradigma de resposta da segunda fase do Paraná do concurso anterior. Né? Então, a principal função, podemos dizer que a principal função, de forma geral, né, do título e documentos, é dar publicidade para os atos. Conservação e publicidade. Vê que é bem simplório para pensar. Só que tem diversos atos em títulos e documentos que são constitutivos de direito. Mas a doutrina entende e a comissão do Paraná entendeu que não, que essa não é a principal função e sequer considerou no paradigma de resposta a essa função. Então, ele embora residual, esse também um problema, porque a gente às vezes responde certo, mas não de acordo com o que a banca quer. Por isso é um problema que a vida acadêmica é uma, a prática é outra e o concurso é outra. A gente às vezes tem que responder certo e responder com o que a banca quer. Porque às vezes a pergunta é muito ampla. E quando a pergunta é muito ampla, permite discorrer sobre tudo. Só que a banca às vezes só quer uma coisa. E aí, residual, sim, ele é considerado como residual. Mas também vocês têm que prestar atenção que ele é residual, mas, de acordo com a doutrina majoritária, só para efeito de conservação e publicidade. Regra geral. Embora tenha diversas previsões legislativas que ele não tem esse caráter residual, ou até seria residual, mas não para mera publicidade, mas para constituição de direito. Bom, 598A. É vedado efetuar no títulos e documentos o depósito, o registro e a averbação de quaisquer títulos e documentos atribuídos a outra serventia, em razão da especialidade ou territorialidade, ainda que de forma residual e para mera conservação e publicidade. Então vejam que, em tese, academicamente falando, vamos dizer que isso aqui até contrariaria a 6.015.
Em tese. Mas isso não é de todo verdade. Não é de todo verdade. E isso aqui, ele tem razão de existir porque ele possibilitou fazer aquela concentração nos atos de pessoa jurídica.